Iniciação, resolução M4. Temos aqui uma divisão de raízes de mesmo índice. Podemos manter a raiz com o índice n e continuar a operação. A elevado a m dividido por a elevado a n menos 2. Na divisão de frações, vamos manter a base e subtrair o expoente ou trocar o expoente de quem está embaixo quando ele sobe. Então, ficou-se m menos n mais 2. Resposta, letra A. Neste primeiro bloco das raízes sendo multiplicadas, iremos converter a primeira raiz em expoente, em potenciação. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Temos então x vezes x ao quadrado, mantém a base, somam-se os expoentes. Então temos aqui 1 mais 2, 3. Quando temos o mesmo índice da raiz e a mesma potência, cortam-se os valores. Para esse primeiro bloco temos x. Então resolvemos aqui, todo este primeiro bloco. Ficou então raiz de x ao quadrado vezes x a primeira. Mantém a base, somam-se os expoentes. Ficou uma raiz quadrada de x a terceira. Vamos converter essa raiz em potência. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Alternativa A. Racionalização de raízes que possuem uma soma ou uma subtração no denominador. Multiplicaremos, neste momento aqui, em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Raiz de 3 mais raiz de 6. Embaixo, raiz de 3 mais raiz de 6. Pela distributiva, temos a raiz, mantém a raiz, continua a operação, 6 vezes 3, mais raízes iguais sendo multiplicadas, é o próprio raiz de 36. Na parte de baixo, raiz de 3 vezes 3. Temos aqui a soma de raiz de 3 vezes 3 e a diferença raiz de 3 vezes menos 6. Esses valores serão anulados. Então, nem traremos para a cópia aqui do lado. Vamos lá, na multiplicação aqui, temos um menos, menos e mais menos. A raiz de 6 vezes 6, raiz de 36. Parte de cima, raiz de 18, raiz de 36, 6. Parte de baixo, raiz de 9, 3, menos raiz de 36, 6. Ficou-se assim, a raiz de 18 mais 6, dividido por menos 3. O 18, iremos fazer a fatoração do 18. Saiu 3 da raiz, ficou 2 dentro dessa raiz. Então, ficamos assim. 3 raiz de 2 mais 6 dividido por menos 3. Podemos separar essas divisões, já trocando o sinal. Esse valor de baixo vai trocar os sinais de todo mundo lá em cima. Menos 3 raiz de 2 por 3. Menos 6 por 3. Resposta final. Simplificou-se os valores, menos raiz de 2, menos 2. Alternativa D, um valor menos que vai transformar os sinais de dentro do parênteses. Alternativa D, exercício 3. Aqui utilizaremos a propriedade da multiplicação de raízes de mesmo índice. Na parte de cima, mantém-se o índice 3, continuamos a operação x vezes y. Parte de baixo, vamos manter a raiz cúbica de 8x. Divisão de raízes de mesmo índice,
faremos a raiz de x vezes y dividido por 8x, mantém-se o índice 3. Podemos cortar o x já que está multiplicando. Raiz cúbica de y dividido por 8. Podemos agora novamente separar as raízes. Raiz cúbica de y, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, 2. A parte de cima se mantém raiz cúbica de y. Alternativa C. Novamente um exercício a qual nós multiplicaremos a parte de cima e de baixo pelo conjugado desse denominador. Raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Multiplicamos pelo conjugado. Faremos as distributivas. O primeiro valor, 3 positivo. Na regra de sinal menos, raiz de 3 vezes 2, 6. Novamente o menos, raiz de 6. E no final, na regra de sinais, mais 2. Parte de baixo, 3 direto. Aqui temos a multiplicação mais 3 raiz de 2 menos raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, esses valores se anularão. Não iremos nem transcrever neste momento aqui. O último valor, menos 2. Então, na parte de cima, somaremos os números aqui inteiros. 5, menos 2 raiz de 6, já que são 2 raiz de 6 negativo, dividido por 1, ou apenas 5 menos 2 raiz de 6. Alternativa B, exercício 5. Para a raiz de 20 e raiz de 45, iremos fatorar ambos os números. Quarenta e cinco por 5, 9. Por 3 dá 3 e 3, 1. Saíram das raízes, respectivamente, 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, somando 5 raiz de 5, alternativa C. A parte de baixo aqui nós já podemos simplificar essa raiz de 4 sendo 2. Então vamos transcrever raiz de x mais 2, multiplicando ambos os termos pelo conjugado do de baixo. Então ficou raiz de x menos 2. Na distributiva, 2 raiz de x menos 4. Parte de baixo, x na primeira distributiva, valor negativo e valor positivo serão anulados. E, finalmente, menos 4. Alternativa B. Soma e subtração com raízes quadradas no denominador, multiplicamos pelo conjugado do de baixo. Na distributiva, no numerador, 3 mais 3 raiz de x. Parte de baixo, 1. As duas multiplicações que irão se anular. E, finalmente, a última multiplicação, que é menos x. Alternativa C. Regra prática para quando o denominador não é uma raiz quadrada. Copiamos o valor do denominador em ambos os termos. Mas aqui nós faremos o seguinte. 3 menos 1, 2 é o valor que iremos completar. Parte de cima, 4 raiz cúbica de x ao quadrado. Embaixo, quando fazemos esse processo, fica apenas x. Alternativa C. Transformaremos em potências os valores das raízes. Então, temos o 125 é 5 a terceira. Na parte de baixo, temos 5 vezes raiz quarta de 5 ao quadrado. Transformando as raízes em potência, quem está dentro está por cima,
quem está fora está por baixo. A mesma coisa no denominador. Simplificamos ambas as potências. Por 3 deu meio, por 2 deu meio também. Então temos 3 vezes 5 elevado a meio, parte de baixo 5 vezes 5 elevado a meio também. Cortamos os valores, resposta final 3/5, alternativa D.